Em 2020, uma enorme estrela de Davi, brilhando em neon azul, foi posta do lado de uma bandeira de Israel, em cima de uma caixa d'água, na Cidade Alta, comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. Esses símbolos podiam ser vistos por qualquer pessoa que passasse ali na Avenida Brasil. E foi naquele dia que 5 favelas passaram a ser chamadas de Complexo de Israel, lideradas por um traficante, conhecido como Peixão. Por traficantes que se intitulam como o Exército do Deus Vivo. 5 comunidades são dominadas pelas tropas de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. O local passou a ser chamado de Complexo de Israel. A estrela de Davi é uma referência bíblica usada pelo grupo. Mas, na prática, o nome de Deus serve apenas para conquistar mais de 134 mil habitantes. Terreiros de Umbanda e Candomblé foram atacados. Uma estátua de Santa Edviges também. Nós recebemos uma informação de que pais e mães de santo, os babalorixás e alorixás, estavam sendo expulsos de determinadas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Nós chegamos a um universo extremamente preocupante, porque em diversas comunidades não se pode mais ter, por exemplo, hoje em funcionamento um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. E detalhe, em determinadas comunidades, como por exemplo na Cidade Alta, não havia autorização na Semana Santa para a procissão católica. Por quê? Por conta do uso de imagens. A fé deturpada e o tráfico passaram a andar de mãos dadas. Essa história é contada no novo livro do jornalista Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, da Todavia. O pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP acompanha a criminalidade como objeto de estudo há mais de 20 anos e observou um crescimento das religiões pentecostais a partir dos anos 90, que se embrenharam no crime e também na política, parindo figuras como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast em detalhes. Aqui todos os dias a gente mergulha em uma notícia. Hoje, especificamente, a gente vai mergulhar num livro e numa pesquisa que já tem mais de 20 anos. Eu vou conversar com o jornalista Bruno Paes Manso, que também é pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Ele está lançando o livro A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil no século XXI. Bruno, um prazer te receber aqui. O Bruno, como eu disse, ele já pesquisa crime organizado há mais de 20 anos, também é autor do livro República das Milícias, do podcast também. É um prazer falar com você, Bruno. Prazer é meu, Gabriela. A gente trabalhou junto no podcast República das Milícias, é ótimo estar batendo esse papo com você. Maravilha. Eu que, particular aqui, já sou sua fã do seu trabalho. É muito bom acompanhar agora mais esse lançamento, mais uma pesquisa tão aprofundada que você trouxe, que traz tanta informação, explica tanta coisa sobre o nosso Brasil atual, né? Talvez eu queria começar por aí, Bruno. Quero entrar em aspectos mais específicos do livro, mas antes eu queria talvez trazer um pouco sobre a nossa política brasileira, né? Sobre o que você pesquisou no livro. Eu pergunto se essa lógica que você descobriu, ou talvez não descobriu, né? Mas a gente não descobre, mas a gente se aprofunda, consegue entender um pouco mais. Eu acredito que você foi nesse sentido, mas foi essa lógica que pariu políticos como o ex-presidente Jair Bolsonaro, como políticos que estão no Congresso, na bancada da Bíblia, na bancada da bala, políticos de extrema direita, vamos colocar dessa forma, para começar a nossa conversa. Eu acho que sim, Gabriela. A gente precisa dar esse mergulho no passado, né, para entender a cena atual. Eu fiz isso no República das Milícias, fiz isso com a Camila na Guerra para escrever sobre o PCC, e também acabou sendo inevitável fazer esse resgate para escrever
sobre o quadro atual da política, mergulhando nessa questão das gangues prisionais, da segurança pública, da formação do crime organizado aqui no Brasil e nessa nova religiosidade brasileira que é muito recente. Você já tem isso historicamente desde o começo do século passado, mas que ganha uma outra dimensão e uma outra configuração nesse século, né? Principalmente a partir da década de 80. E compreender essa reformatação de cabeça eu acho que é fundamental para entender a política atual e para entender o quadro que a gente viveu com o bolsonarismo. E uma das coisas que me pega muito é essa da defesa de uma pauta de costumes. Quando a gente olha para essa contradição, e eu acho que você traz isso muito bem no livro, Bruno, entre a fé, meio que justificando mesmo essas ações criminosas, e aí a gente transpõe para essa realidade da política brasileira, mas como é que o crime organizado manipula a fé? A gente não tá falando de maneira geral, né? É importante deixar isso bastante claro, a gente não tá dizendo que as igrejas evangélicas de maneira geral, a gente sabe que tem indivíduos e tem casos bastante concretos, inclusive você traz até no livro de pessoas que deixaram o crime organizado por conta da religião. Mas como é que funciona a mentalidade desses justiceiros? Eles se dizem religiosos pentecostais. Você traz alguns personagens, inclusive com histórias bastante interessantes. Se eu não me engano, foi o Marcelinho, né, que teve uma, vamos dizer assim, que ele diz que ele renasceu, né, a partir de uma chacina que ele conseguiu se salvar e diz que foi a partir desse momento que ele encontrou Jesus e que a vida dele mudou completamente. Mas, por outro lado, você tem personagens como o Marcelinho que se converteram e, por outro lado, você tem criminosos que justificam suas ações, que trazem passagens da Bíblia, ali você traz no livro como uma maneira de justificar o que eles estão fazendo, essas ações criminosas. Então acho que são duas vertentes que seria interessante a gente trazer também. Eu comecei, Gabriela, eu já venho pesquisando, você sabe, né, homicídios e violência há muitos anos. E para falar sobre esse tema, que é um tema muito delicado, muito difícil, falar sobre os próprios homicídios que praticou, tudo mais, eu apelava muitas vezes para os ex-bandidos, ex-matadores, ex-traficantes. E essas histórias para mim sempre foram fascinantes, eu sempre respeitei muito essa capacidade da religião evangélica que vinha sendo presente nas cidades, nos bairros pobres, de transformar essas trajetórias, né? Eu acompanhei diversas mudanças, tanto nas prisões como nesses bairros durante anos. Mas eu vinha colecionando isso porque eram histórias fantásticas e por si só cada uma delas daria um livro de superação, de transformação e de reformatação. Eles chamam de metanoia, né? Essa capacidade de transformar a consciência, que já existe há muito tempo na própria Bíblia, né? Se tem o caso do Saulo, que se transformou em um dos grandes apóstolos de Cristo, e antes era um perseguidor de cristãos. Isso faz parte do processo. Isso que você chamou de metanoia é esse momento, né? Essa percepção, talvez essa epifania que a pessoa pode ter. Essa transformação de consciência, né? É como se você reformatasse a sua cabeça e passasse a ver o mundo sob outras lentes a partir de uma nova crença. Então eu ouvia e colecionava essas histórias que eram pessoais, né? Eram histórias privadas, de trajetórias privadas, né, de transformações pessoais, mas eu não via sentido em escrever algo a respeito, porque eu estava pensando em segurança pública do ponto de vista mais político, de grandes transformações sociais e essas coisas. Mas a partir do bolsonarismo e a partir do momento que eu passei a cobrir as milícias e acompanhar as milícias do Rio, e identificando principalmente dois núcleos de transformação, um deles na Ilha do Governador e outro deles no Complexo de Israel, que era Vigário Geral e Parada de Lucas, dois bairros que brigavam muito entre eles e que foi dominado por um pastor, ex-pastor que virou traficante e que disse ter sonhado com Deus, ele seria ungido e em nome do bem ele iria conquistar outros territórios para criar um complexo em defesa do bem, mas usando armas, usando violência para justificar a sua autoridade, né? O Peixão, né? Ele é conhecido como Peixão. É o Peixão. Então, esse uso da Bíblia e dos aspectos religiosos e desse carisma de ungido para justificar seu próprio poder, a obediência e conquistas políticas, me despertou a atenção de que aquelas histórias que antes eram privadas, em grande parte, muitas pessoas agora, sob essa crença pentecostal, estava sendo usado como justificativa para a produção de autoridade política. E casou também muito com a chegada do bolsonarismo ao poder, onde um discurso de uma guerra contra
os comunistas, tanto da direita, da extrema-direita, da guerra cultural, da batalha cultural, passou a casar muito bem com a batalha espiritual, da luta do bem contra o mal, como uma justificativa de autoridade no momento que o Brasil vive uma crise política muito grande e uma crise de bandeiras muito profunda, com a crise da Nova República, a crise do petismo, a crise dos partidos de esquerda e centro-esquerda. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Muito bom, Bruno. Queria trazer até alguns trechos, assim, que me impactaram nessa coisa de como esse traficante, que você até chama de traficrentes, né, que são traficantes que também são crentes no sentido da palavra, né, de crer, porque você traz novas interpretações, por exemplo, que eles fazem de alguns trechos da Bíblia. Por exemplo, teve um que me impactou muito, de como policiais e influenciadores colocavam nas redes sociais um trecho do Êxodo, né, 22.1. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. E aí tem um outro trecho também. O homem violento se expõe ao castigo. Se tu o poupas, aumentarás o mal dele. Quer dizer, usando trechos, né, reinterpretando, criando uma nova narrativa em cima desses trechos para justificar, muitas vezes, ações individuais. E no caso do Peixão, que eram essas 5 comunidades que você citou, no norte do Rio de Janeiro, como ele foi tentando também mudar toda a consciência, né, assim, coletiva dentro desses espaços. Então, colocando uma bandeira de Israel, uma estrela de Davi em frente à Avenida Brasil como uma demonstração de poder e como eram vistas, né, essas 5 comunidades agora que estavam sob o domínio dele, como ele começou a cumprimentar as pessoas de uma outra forma, né, a paz do Senhor. Então, tudo isso para levar a essa logística, né, essa lógica realmente de que tudo estava sendo justificado por meio da fé. Eu acho isso muito interessante. E até quero aproveitar que você falou dos personagens para poder ouvir um pouco sobre como você, Bruno, né, jornalista, pesquisador, se coloca nessas histórias, conversando com essas pessoas, porque apesar do seu ceticismo, e você é bastante transparente em dizer isso no livro, né, que muitas vezes você sabia, enfim, você não estava acreditando especificamente no que estava sendo colocado ali, mas você procurava se despir de uma série de preconceitos individuais para realmente se colocar num lugar de acesso, de compreensão da realidade, ou do que fez, né, essa pessoa se converter, por exemplo. Muitas vezes até você era interpelado por elas, né, por essas pessoas, para elas enxergarem até onde elas podiam confiar em você. Então dizer, mas você é evangélico, você acredita em Deus, Bruno? Você acha que você poderia se converter? Assim, quero saber quais dessas histórias mais te impactaram, assim, porque muitas vezes isso acontecia, de você sentir, a pessoa queria que você se convertesse ali também, né, elas queriam, de alguma forma, que atingir você ali como entrevistador também. E eu sempre vi isso com respeito, porque eu entendia que elas estavam querendo me converter para o meu bem, porque muitas delas viam o mundo na iminência do fim, né? Isso faz parte de uma doutrina escatológica forte da Assembleia de Deus, a partir do Apocalipse, da leitura do Apocalipse, que a chegada de Jesus na Terra, se não estiver acontecendo, está prestes a acontecer, o fim do mundo está próximo, e o desafio deles é converter o máximo de pessoas para o lado do bem, para quando o fim do mundo acontecer, a gente vai ser resgatado para a eternidade do lado de Deus, e construir esse exército e colocar esse exército, inclusive, em diversos postos, territórios, escolas, universidades. Então, eu sentia que eles estavam tentando fazer isso para o meu próprio bem. Eu aceitava, ouvia, não dizia nem sim nem não, também não dava muita corda e aceitava, assim, ficava meio quieto, deixando a conversa rolar e continuar. Nunca entrei em nenhum tipo de embate sobre as crenças que eles tinham, porque isso colocaria tudo a perder e de forma alguma era a minha questão, né? Eu tinha curiosidade para saber no que eles acreditavam, e o meu interesse pelo que acreditavam, o que fazia a cabeça deles, o que determinava o comportamento deles, o propósito deles de vida, para mim isso era o mais fascinante. Então, de forma alguma, eu buscava qualquer tipo de debate ou discussão sobre essas crenças que eles tinham. Sobre esses versículos bíblicos que justificam a violência, são usados como justificativa da violência, é interessante porque faz parte do protestantismo e da reforma protestante e desse movimento evangélico, essa horizontalidade na interpretação da Bíblia. Inclusive, esse é um
grande motivo do racha com a Igreja Católica, onde a interpretação era restrita, vinha de cima para baixo, a partir dos padres, falada em latim, era inacessível a Bíblia para a maioria das pessoas. O protestantismo fez com que isso se transformasse, e as pessoas eliminassem esse intermediário, né, e pudessem fazer suas próprias interpretações da Bíblia. E aqui no Brasil, muitas das religiões e das igrejas, muitas delas são igrejas de um pastor com um carisma, com uma interpretação própria da Bíblia. Então você tem uma liberdade para esse exercício de hermenêutica e exegese, né, que é outra coisa que eu falo no livro, que eu fiz ciências sociais, sociologia, ciência política, mestrado, doutorado, essas coisas, e até hoje eu não entendia direito o que era hermenêutica e exegese. E entender dialogando e conversando no WhatsApp com umas pessoas que não sabiam escrever português direito, mas entendiam muito bem o que era isso, e se debruçavam sobre cada palavra, cada linha da Bíblia, e o que realmente Jesus tentava dizer, ou Deus tentava dizer naquelas linhas, né? Você fez um curso, né, de pastores pela internet, que você tinha muito contato com essas pessoas. Acho que vale a pena citar aqui quando você está trazendo isso agora. Eu fiz um curso de pastor, um curso que, além de ensinar dicas de fazer sermão, você aprende a entender a Bíblia de forma sistemática, por diversos trechos, além de se aprofundar em diversos livros, que, claro, se eu tivesse juízo, eu esperaria 50 anos para me sentir em condições seguras para discutir e debater a Bíblia em profundidade, coisa que eu não tenho condições, apesar do meu esforço nesse período, para tentar ingressar nessa discussão. Mas o fato é que, dentro dessas várias citações, então no WhatsApp eles citavam várias coisas, eu sempre ficava perdido, eu não sou capaz de citar um versículo para justificar qualquer coisa, sabe? E eles sempre tinham uma sob a manga, e era uma série de citações que eu achava tudo isso impressionante. Mas o mais interessante para mim, Gabriela, é como isso, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Também pensando nesse slogan bolsonarista, como muitas vezes essa luta em defesa do bem ou em nome do bem, na defesa dos valores cristãos, nos valores judaicos cristãos contidos na Bíblia, está acima, inclusive, muitas vezes da Constituição, porque a Constituição é a lei dos homens, fica abaixo da lei divina. E quando você justifica pela religiosidade essa guerra e esse conflito em nome do bem, muitas vezes a violência justifica. É outra coisa que eu cito, né, que eu vi numa pesquisa que eu acho interessante, que ele estima que o Deus do Velho Testamento matou cerca de 25 milhões de pessoas. Esse trecho é bastante impressionante mesmo. Quando a gente pensa nessa aliança entre bancada da bala, bancada da Bíblia, no início do governo Bolsonaro, logo a gente teve uma flexibilização do Estatuto do Desarmamento também, e aí isso converge também com um pouco sobre o que a gente falou sobre a pauta de costumes. Parlamentares que têm uma defesa muito ferrenha dessa pauta de costumes também foram essas mesmas pessoas que apoiaram e até ungiram Bolsonaro ali como um comandante, uma espécie de comandante, a pessoa que estava à frente de uma guerra santa, né? Nunca vou esquecer na campanha eleitoral da Maris Alves num culto dizendo que era uma guerra espiritual. Foi essa palavra que ela usou ali. Então acho que isso traz também um pouco sobre como isso se embrenhou pela política mesmo de uma maneira muito forte, né? E converge com outras pautas, né? Muitas das questões por trás disso também estão relacionadas à doutrina e à teologia da prosperidade, que chega principalmente com as neopentecostais na terceira onda, onde a disposição e a capacidade de consumo, a capacidade de ganhar dinheiro num mundo muito dependente do mercado, né, com estados fragilizados, é valorizado pela religiosidade até como uma bênção divina. Então, isso começa a dialogar com a agroindústria, com os agronegócios, com a bancada do boi. As próprias igrejas são fontes de negócios porque oferecem para as pessoas propósito, elas são quase coachings que permitem às pessoas ter um espírito mais modernizante, mais disposto a ganhar dinheiro no mercado, criando redes de apoio, um espírito empreendedorístico maior. E, ao mesmo tempo, uma crítica à visão e à leitura política dos anos 80, formada a partir da Igreja Católica, que via a organização política e a parceria com os pobres, no caso dos padres, das comunidades eclesiais de base da teologia da libertação, como uma forma de você conscientizar os pobres para pressionar os governos e o Estado por ampliar os direitos, ou as empresas, via sindicalismo, que é a base do PT, é o que vai formar o Lula. Você cria a consciência crítica dos pobres, pressiona as instituições, as empresas, para
que o mundo seja mais justo e os ricos concedam direitos e a sociedade seja menos desigual. Então você tinha uma leitura política da esquerda, que forjada na Igreja Católica, de que você precisava lutar para um Estado mais justo, para transformar o Brasil numa espécie de Dinamarca, numa espécie de Suíça, uma social-democracia que era a nossa utopia dos anos 80. Né? A luta política nos levaria a isso. E aí você vai tendo essa crise toda e o empreendedorismo, a capacidade de ganhar dinheiro, as redes, essas maçonarias de autoajuda, esse pastor coaching, eles começam a ganhar espíritos e almas e apontar caminhos e propósitos muito mais fortes, né? Eu justamente queria ir por esse caminho agora com você. Vou até trazer alguns dados que você levantou no livro, Bruno, porque você conta que houve um crescimento, né, desse grupo religioso dos pentecostais no início da década de 90 e já tinha dobrado, falando em números, né, de religiosos em relação à década de 70. Para além, né, desses aspectos de criminalidade, quais mudanças mesmo que você acredita que foram fundamentais para a gente entender essa mudança nesse aspecto cultural do brasileiro? Porque antes a gente tinha um Brasil predominantemente católico. Vou ressaltar então esses dados que você levantou. Você disse que o total de igrejas evangélicas se multiplicou por 6 em pouco mais de 40 anos. Então a gente tem passando de mais de 30 mil em 1990 para 178,5 mil em 2022. E aí, se seguir nesse mesmo ritmo, o Brasil deve ter mais evangélicos do que católicos em 2040, que está aí, né, praticamente agora. O que você acha que esses religiosos, esses crentes no sentido de crer mesmo na fé, encontraram nas igrejas evangélicas que eles não encontraram no catolicismo? O que explica isso? Eu acho, Gabriela, que os evangélicos e as igrejas pentecostais, elas conseguiram oferecer propósito de vida para vidas vazias e vidas sem significado nas cidades que exigem que as pessoas, sobretudo para sobreviver nas cidades, ganhem dinheiro. Então, a gente imaginava essa luta coletiva durante um tempo, mas ficou muito claro, principalmente para as pessoas que viviam nos bairros pobres, que por mais que houvesse um Estado que estava se desenvolvendo e crescendo, levando escola para quase 100% das pessoas, mesmo que aulas mal dadas, um SUS, um Sistema Único de Saúde, a coisa vinha num progresso importante nesses últimos 30 anos, inflação controlada, você tinha a coisa funcionando, mas, ao mesmo tempo, se você não ganhasse dinheiro, era a diferença entre você viver na rua, entre você passar fome, entre você ser morto pela polícia. Então, a necessidade de empreendimento era importante. E os evangélicos ofereciam esse propósito, ofereciam esse signo, relacionando, inclusive, a disposição para ganhar dinheiro com o bem e com o compromisso com Deus, com a vida plena na eternidade, salvação na eternidade. As pessoas passaram, inclusive, na pobreza, a acreditar em si própria, a amar a si própria, né? Que você tinha um problema de autoestima terrível. A questão dos evangélicos também promoveu essa crença em si, a chama interior que não existiam, e esse sentido para a vida. Uma sociedade muito voltada ao mercado, que eles tinham perdido os laços e tradição, e que eles reinventam identidades que permitem eles se respeitar e serem respeitados. Numa sociedade muito dependente do consumo, do mercado e propósitos que valorizam tudo isso, né? Então, você passar a acreditar nisso, você passa a ser integrado, você passa a fazer parte da sociedade. Você é incluído, passa a ser incluído, respeitado. Não passa mais a ser caçado pela polícia, ser exterminado pela polícia, ou vivendo em condições humilhantes até morrer. Você consegue se reformatar, ter um espírito mais moderno, de acordo com o mercado, e sobreviver pelas próprias pernas. É muito interessante essa forma como você coloca, Bruno, porque é bastante complexo, né? Vai muito além de uma questão cultural, né? Tem várias influências aí, como você colocou, sobre a forma das pessoas viverem, sobre a ausência do Estado, muitas vezes. E eu acho que tem um desafio muito grande também, quando a gente fala da ala progressista mesmo, né? A gente encontra, como você traz, a gente tem muitas igrejas evangélicas hoje, quer dizer, qualquer pessoa numa situação de vulnerabilidade, ela encontra uma igreja evangélica em cada esquina como um abrigo, né, como uma forma ali de apoio para a situação que ela está passando, isso é muito importante. E aí a gente tem duas alas, talvez, do lulismo,
que acreditam. Primeiro, quando a gente teve a campanha eleitoral, a gente teve uma ala que disputou muito o apoio dos pastores e dos evangélicos para forma de voto mesmo, né, nas eleições. E por outro lado, existe uma ala também da esquerda que acredita numa ação civilizatória do Estado, né, que talvez seria um antídoto para conter esse neopentecostalismo, mas falando dessa vertente que explora a fé das pessoas. Por exemplo, acho que vale a pena trazer, recentemente a Elisiane Gama, senadora, levou isso para um embate no Congresso, quando ela fala com o pastor Feliciano, né, esse tipo de religião, essa fé que você prega não é a mesma fé que eu prego, né, ela ali que distribuía antigamente, inclusive, fazia trabalhos acreditando muito, inclusive, no próprio pastor Marco Feliciano. Eu achei bastante interessante essa fala. O senhor é pastor, mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E, de fato, o senhor não merece se chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o seu olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor, eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão, e eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa, e sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Você foi um hipócrita comigo, você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que o senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o senhor profere aqui, se escondendo atrás do público. Mas para mostrar como existe aí um desafio, né? Porque a gente tem figuras como o pastor Henrique Vieira, que é um progressista, né? É um pastor evangélico progressista, mas existe uma dificuldade real da ala progressista conversar com essas pessoas também, né? Eu acho que talvez, Gabriela, uma coisa que com o tempo vai se aproximar é que eu acho que do lado da esquerda, e a gente que participou da luta política acompanhou, a gente imaginava que a civilização, a civilidade, a justiça social, o desenvolvimento viria de cima para baixo, que a gente iria educar as pessoas, ensinar como se portar nas cidades, fazer com que elas chegassem ao mercado de trabalho a partir da educação. Tudo isso foi importante, mas havia um movimento muito intenso de baixo para cima sendo criado na própria sociedade, inclusive formas de se integrar, de sobreviver, valores, signos com os quais a gente precisa lidar, inclusive não só nas igrejas, como no próprio crime, né? Isso também é uma parte importante do livro. O crime que era desordenado em São Paulo até nos anos 90, a partir dos anos 2000 passou a se profissionalizar, chegar nas fronteiras da América do Sul até a ponto de exportar drogas para o mundo inteiro. E, ironicamente, isso também acontece por meio de metanoias, de transformação de consciência. O bandido se converte, passa a ser um bandido com proceder, um criminoso convertido, né, vamos dizer, se sujeitando às leis do crime, não apenas às próprias vontades, aos próprios desejos, né. Foi uma solução também criada entre os pobres para produzir novos comportamentos e novas formas de sentido para essas vidas, né. Então, o que eu acho que a gente vai ter que compreender é que, primeiro, a lei nas quais muitas vezes eles acreditam a partir das suas fés e das suas crenças, não podem estar acima da Constituição. A Constituição é um pacto coletivo republicano do Estado moderno que garante e preserva o direito de todos. Então você não pode justificar o assassinato de um bandido a partir de um versículo bíblico, ou você não pode justificar o desmatamento da Amazônia ou a ocupação e a grilagem de uma terra a partir da prosperidade pregada pela Bíblia, ou acusando aqueles que defendem os indígenas de serem comunistas e endemoniados. Esse tipo de debate e esse tipo de artifício precisa ser controlado, não pode ser tolerado num Estado moderno e laico. Ao mesmo tempo, eles vão compreender, com essa visão empreendedorística que faz parte da crença de muitos deles,
que o Estado ajuda e pode ser um parceiro importante para fazer com que eles ganhem dinheiro a partir da regulamentação da economia, a partir de regras que permitam que a competição seja mais justa, não seja tão truculenta, não seja tão violenta. O Estado tem um papel muito importante também no desenvolvimento. Ele não pode ser visto como um empecilho. Isso vai depender de diálogo, mesmo que um possa ter uma visão mais calcada no papel do Estado, papel civilizatório do Estado, outro vai ter uma visão menos, mas ambos precisam compreender que estão seguindo o mesmo propósito, né? O bolsonarismo, ele foi o extremo radical dessa visão anarcocapitalista, né, que agora na Argentina é representada pelo Mineiro. A intenção dele era destruir o Estado, numa guerra, como se o Estado representasse tudo de mal que existisse. É necessário compreender as matizes, né, ideológicas e se aproximar em consensos mais construtivos, né. E a gente vai ter que encontrar, né, Bruno, uma maneira de fazer isso, porque, como você disse, até 2040 a gente deve ter uma sobreposição de evangélicos, né, no sentido de censo mesmo, né, de quantas pessoas vão estar seguindo, e a gente já vê, até pelo que você disse no livro, mais pessoas em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, mais pessoas pretas até na religião do que, por exemplo, em religiões de matrizes africanas. Então, a gente tem tido essa mudança e acho que é também responsabilidade nossa, e você traz isso muito bem no livro também, maneiras da gente pensar isso, pensar essa sociedade, né, em como encarar isso que a gente está vivendo e formas de trazer alternativas do ponto de vista também do Estado. Bruno, foi um prazer enorme te ouvir. Só para concluir rapidinho. Claro. Não existe solução fora da política. Se for fora da política, a única solução é pela guerra. E a guerra é autodestrutiva, porque a guerra é contra nós mesmos, né? É uma guerra interna autodestrutiva. Então é isso, a política. Exatamente. Esse é o único caminho. Bruno, é um prazer enorme te ouvir. Passou tão rápido aqui. A gente teve meia hora de conversa que passou voando. Quero te agradecer muito. É sempre um prazer ouvir você. Trabalhar com você foi um prazer maior ainda. Então, seja sempre bem-vindo aqui ao Em Detalhes, ao ICL. Fala um pouquinho sobre o lançamento aqui em São Paulo, porque a gente vai lançar o podcast, o videocast, no mesmo dia do lançamento em São Paulo. Então, fala rapidinho para quem tá em São Paulo e quiser conferir. Quinta-feira, na Livraria da Tarde, às 19 horas, na Rua Cônego Eugênio Leite. Vai ter uma conversa entre mim, o Preto Zezé, que é o ex-presidente da CUFA, agora foi apontado como um dos principais nomes da América Latina, dos maiores influenciadores da América Latina ou do mundo, enfim, acabei de ver uma notícia sobre isso, e a Juliana Borges, que escreveu sobre aprisionamento em massa, outra amiga querida. Compareçam, serão bem recebidos por lá. Maravilha, Bruno. Não queria deixar de você poder também trazer esse espaço aqui para quem estiver em São Paulo também e puder conferir. Então fica aí o convite, quinta-feira, agora às 7 horas da noite, lá em Pinheiros. Espero te encontrar por lá. Um beijo grande. E, claro, a gente mantém sempre essa troca aberta, super espaço aberto para você. Um beijo, sempre bom te encontrar, Gabriela. Até mais. Bom, agora sim, o Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio, sempre a partir das 6, 7 horas da manhã. O episódio já fica disponível para você que acorda cedo. E antes da gente encerrar, também deixo o recado da palestra gratuita com Monja Coin. Exatamente, com Edu Moreira e Monja Coin, para falar sobre ansiedade e estresse. Acredito que você, assim como eu, precise muito assistir essa palestra, gente. Essa é para todos nós. O tema é o seguinte: como vencer a ansiedade e o estresse. Você pode conferir no dia 28 de setembro, às 8 horas da noite, ao vivo. Você pode se inscrever em icl.com.br/em detalhes para poder acompanhar essa fala da Monja Coin, toda essa conversa, essa troca entre Eduardo Moreira e Monja Coin. Muito obrigada e até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato.
A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de Poder 360, TV Senado, Rádio Band News, UOL e SBT Rio.